Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. É uma bomba, hein? Flamengo ajusta os últimos detalhes para contratar Claudinho. Nós vamos trazer todos os detalhes para vocês nesse vídeo. E não é só Claudinho que vamos falar, não. Vamos falar de Lucas Paquetá, vamos falar do lateral direito Wanderson, vamos falar de Facundo Pelistri. Olha, o Flamengo vem com tudo nessa janela para poder ter um time ainda mais forte e conquistar todos os títulos nessa temporada e já visando o Mundial de Clubes de 2025. Ah, garoto, você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então, inscreva-se no canal, clique no botão vermelho, brota, aqui pro Família da Nação. Não esquece de deixar o like. O like é importante para que mais e mais pessoas acompanhem o nosso conteúdo. Já deixou o seu like? Eu vou rodar a vinheta só para você deixar o like. Enquanto a vinheta roda, o drone sobe, você vai metendo o dedo no like, sobe. Meus amigos, primeira notícia boa para o Flamengo é a absolvição do Bruno Spindel. Bruno Spindel, que havia sido punido no pleno do STJD. Na verdade, ele foi punido em primeira instância no TJ e hoje foi absolvido no pleno. Pode exercer as suas atividades normalmente. Ele que estava trabalhando sob efeito suspensivo. Então, declaro aberto a janela de transferência abril. A partir de hoje, dia 10 de julho, está aberta a janela de transferências de jogadores vindos da Europa, de qualquer outra parte do mundo, para o futebol brasileiro. Vai de hoje até o dia 2 de setembro, quer dizer, um período longo de janela, onde o Flamengo pretende realmente fazer valer a sua força, o seu poderio financeiro, para poder trazer grandes jogadores. Essa é a meta. O Flamengo aumentou o orçamento para contratações para esta janela, visando os títulos que estão por vir. Até porque alguns jogadores sairão. E ontem, muita gente perguntando na nossa live se existe alguma possibilidade do Gerson ir jogar na Arábia. Eu já adianto para vocês que a possibilidade do Gerson sair do Flamengo para jogar na Arábia, ela é zero. Zero. A possibilidade é zero. Não existe a menor chance hoje do Coringa Gerson sair do Flamengo para jogar no futebol árabe. Se sai uma proposta para o Gerson, que é muito pouco provável, de uma Premier League ou de um centro mais atrativo, futebolisticamente falando, aí, meu amigo, realmente é mais difícil a gente garantir a permanência do Gerson. Mas para a Arábia, chance zerinho, redondinho, zero. Eu vou dizer para vocês que o Gerson ele está preparando-se para uma convocação para a seleção brasileira. A performance dele vem sendo muito positiva. Já foi, inclusive, consultado pelo Dorival Júnior de que numa próxima convocação para a seleção brasileira, comunicado, ele estará na lista. Ele e muito provavelmente também o Pedro. Então o Flamengo tendo aí 2 jogadores novamente na seleção brasileira daqui a 2 meses para o próximo jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo. Então Gerson não iria sair nesse momento, se esconder no futebol árabe para poder deixar de vestir a camisa da seleção brasileira, realizar um sonho que é um sonho dele de jogar uma Copa do Mundo. Eu repito, chance zero do Gerson sair para jogar na Arábia nesse momento, nem por um caminhão de dinheiro. Vamos falar também sobre o Lucas Paquetá. Gente, muita gente interpretando de maneira errada a informação dada pelo Vene Casagrande ontem. A questão do Lucas Paquetá, o Flamengo entende que é algo para ser trabalhado com muita cautela. O Flamengo não desistiu. O
Flamengo não sai do negócio, isso não é verdade. O Lucas Paquetá, existia um acordo do Lucas Paquetá, no momento que ele deixasse a seleção brasileira fosse eliminada da Copa América, ele iria direto para Londres para poder encontrar-se com o presidente do West Ham e conversar com o presidente pedindo a sua liberação e expondo ao presidente os motivos pelo qual ele entende que o melhor para ele, para a carreira dele nesse momento, e até mesmo para o clube, é uma saída dele do local, da Premier League. No entanto, num contato feito para marcar essa reunião do Lucas Paquetá com o presidente pediu para o Lucas Paquetá tirar essa semana para esfriar a cabeça, descansar com a família, até porque ele também está de férias, o presidente. Então, o Lucas Paquetá está nesse momento em Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida. Ele permanece lá com a família, passeando nos parques da Disney. Ele, pode ver, o Lucas Paquetá ele nem posta nada, mas eu garanto aqui a vocês que ele está lá, está em Orlando, curtindo férias com a família e só vai na próxima semana, no final da próxima semana, viajar para Londres para poder conversar com o presidente do West Ham, que quer ouvir dele, quer ouvir do Paquetá o que ele tem a dizer sobre isso. Por isso que o Flamengo diz nesse momento que é uma situação que o Flamengo está pausado. É uma negociação pausada nesse momento. O Flamengo não tem nada para fazer. Já fez o que tinha que fazer, já comunicou o West Ham o interesse, já ofereceu 3 situações, 3 modelos de negócio para o West Ham, só que o West Ham quer ouvir o Paquetá. E isso só vai acontecer daqui a uma semana, então a situação está pausada. Não quer dizer que o Flamengo saiu do negócio, desistiu. Agora, todos nós sabemos que é uma contratação muito difícil. Ela não é simples. Gente, o Paquetá é um jogador que foi um pedido do técnico Pepe Guardiola como a maior contratação do Manchester City para a temporada passada. O Guardiola falou: eu quero Lucas Paquetá para ser o meu jogador, o meu titular. Não meçam esforços para contratar o Paquetá. O City ofereceu e colocou na mesa 100 milhões de euros para o West Ham. O West Ham fez uma contraproposta de 106 milhões de euros. No momento de fechar a negociação, houve essa denúncia, né? Esse caso de investigação, essa acusação contra o Paquetá, e aí o City, obviamente, né, já que é um clube também da Premier League, não poderia fazer esse investimento e resolveu retirar a proposta e aguardar. Agora, futebolisticamente falando, pelo amor de Deus, um jogador que iria para o City, que é o clube mais forte do mundo hoje, a pedido do melhor treinador do mundo, por 100 milhões de euros, uma quantia inimaginável para o Flamengo. Então, assim, não é um negócio simples, não é um negócio fácil, é muito difícil de acontecer, mas diante dos fatos e das situações que o Paquetá está passando nesse momento, que não vem ao caso aqui a gente passar publicamente, pode, obviamente, ocorrer algo dele ficar no Brasil e jogar no Brasil por algum período, e o único local seria o Flamengo, onde ele jogaria. Foi ventilado também a situação do Wanderson, né? A gente vem também há algum tempo falando sobre esse lateral em que o Flamengo tentou a contratação no meio do ano passado. O Flamengo tentou a contratação por empréstimo do Wanderson na época, há um ano atrás, no meio do ano passado, e o Mônaco descartou de imediato. O Wanderson, naquela ocasião, ele era o melhor jogador do Mônaco, é um lateral que, para mim, é o melhor lateral brasileiro, disparado, é muito forte fisicamente, é muito bom jogador, tanto é que em fevereiro desse ano, o Mônaco renovou o contrato do Wanderson e renovou com um expressivo aumento salarial e um contrato que vai até meado de 2028. Quer dizer, ele tem muito tempo de contrato com o Mônaco. Só que tem um detalhe, quem acompanha as nossas lives, os nossos vídeos, a gente vem dizendo isso. Depois que ele renovou em fevereiro, ele caiu de produção e a torcida começou a pegar no pé dele, entendendo que por conta dele renovar, aumento salarial e tal, subiu a cabeça e ele caiu muito de produção ao ponto até dele perder a titularidade. E aí, o que
há de entendimento nosso, e aí não é informação. Sendo bem sincero para vocês, o que a gente diz nas lives em relação ao Wanderson e nos vídeos é de que o Flamengo poderia fazer uma nova investida quando abrisse a janela, já que o Flamengo precisa de um lateral direito e o Flamengo já se interessou por esse jogador e nesse momento ele está em baixa. Ele perdeu a posição no clube do Mônaco. Aí existiu o interesse do Napoli, que iria pagar entre 25 e 30 milhões de euros, quer dizer, uma quantia altíssima, é um jogador muito valorizado e acho uma contratação muito difícil. Mas possibilidade existe, né? O Flamengo negociar com o Mônaco, um empréstimo de 1 ano, jogador aqui, contratação em definitiva é impossível, pelos valores que o jogador vale hoje, né? Mas, de repente, convencer o Mônaco de um empréstimo, que aí o jogador iria para uma seleção brasileira e aí aumentaria o valor de mercado dele, uma convocação, né? Para quem não sabe, o jogador teria que passar por uma seleção brasileira para jogar uma Premier League, ter um número de pontuação, se bem que ele já jogou a Champions League, então ele já deve ter atingido essa pontuação. Mas só o fato de vestir a camisa da seleção brasileira valoriza muito o jogador. Enfim, a gente não tem realmente informações nesse momento do interesse do Flamengo no Wanderson, mas como já houve o interesse e o jogador está em baixa, e a gente vem sempre falando sobre esse jogador nos nossos vídeos e nossas lives, pode ser que aconteça, mas eu sinceramente acho muito pouco provável, muito difícil de acontecer alguma coisa relacionada a esse jogador. O Flamengo vai ter que buscar um outro lateral. Facundo Pelistre, a informação que eu recebo é de que o Flamengo mantém o interesse total no jogador. Está esperando terminar a participação da Argentina na Copa América e agora esperando terminar a Copa América, né? Argentina não, Uruguai, porque é muito provável de que o Uruguai ganhe hoje da Colômbia, vá para a final contra a Argentina e aí somente depois dessa final contra a Argentina, né, do Uruguai com a Argentina, é que poderá negociar o Facundo Pelistre. Facundo Pelistre não vai ficar no Manchester United, a gente já vem falando isso há algum tempo, e o Manchester quer negociar o jogador em definitivo. Enfim, vamos ver se esse jogador poderá jogar no Flamengo. A primeira opção do Flamengo é o Michael, a coisa ainda não teve um desfecho, e a segunda opção seria o Facundo Pelistre, lembrando que é a posição que o treinador do Flamengo, o Tite, mais cobra reforços. É o atacante pelo lado direito. E aí encaixa-se bem tanto o Michael quanto o Facundo Pelistre. Falando sobre Claudinho. Galera, Claudinho é realmente o grande nome e será a grande contratação do Flamengo para essa janela. Nós, há pouco, falamos com uma pessoa que mora com o Wendel, lá na Rússia. Na verdade, mora o Wendel e mais 2 pessoas, né? Moram juntos, aquela coisa. O jogador, quando vai morar num outro país, a maioria leva outras pessoas, amigos, funcionários, né, cara? Mas a maioria das vezes esses funcionários são amigos de infância, amigos que, enfim, em algum momento viveram com eles. O Gabigol, por exemplo, mora com uma pessoa aqui no Rio de Janeiro, com um amigo que faz tudo para ele, e essa pessoa que mora com o Wendel, né? Inclusive, a gente se fala muito, me ajuda sempre com informações, me garantiu hoje que o Claudinho foi liberado do treinamento de hoje, do Zenit, foi liberado. O treino, na verdade, como o Zenit jogou anteontem, seria um treino leve, mas ele foi liberado por conta da negociação com o Flamengo. Da parte do Flamengo, que nós consultamos, disseram o seguinte: o Flamengo prepara os últimos detalhes que faltam, o ajuste no tempo de pagamento para poder contratar o jogador. O Zenit já deu ok ao Flamengo em relação à proposta em que o clube faz para contratar o jogador, que seria algo em torno de 15 milhões, parece que é 15 milhões e meio de euros, mais bonificações, que chegaria a 17,5 milhões de euros pela contratação do jogador. O Zenit já deu o ok, já aceita o valor, e agora a questão é a forma de pagamento. Eles pediram em 3 vezes, o Flamengo parece que vai atender a esse pedido do Zenit para não haver negociações.
Segundo essa fonte do Flamengo, essa questão do Claudinho não deve se arrastar. Ao contrário de outras contratações, né? Como, por exemplo, a busca do Flamengo por um ponta-direita, a busca do Flamengo por outros reforços, como, por exemplo, o próprio Paquetá, enfim. O Claudinho, o Flamengo quer resolver rápido, até porque já tem o ok do jogador, o jogador já deu ok para o Flamengo, já tem contrato pronto, 5 anos de contrato, salário definido, o Zenit já deu ok na questão do pagamento que o Flamengo ofereceu, do valor da multa, do valor do jogador, que daria algo em torno de 17,5 milhões de euros, e a questão que estava pegando é apenas a forma de pagamento que eles queriam em 3 vezes, e parece que o Flamengo vai atender esse pedido e não vai nem negociar. O que me disse um dirigente do Flamengo: estamos ajustando os últimos detalhes para Claudinho ser jogador do Flamengo. No entanto, só vamos confirmar depois de estar tudo documentado, porque a gente não vai, obviamente, contar com o ovo da galinha, né? Esperar cravar uma situação que ainda não está acertada. Agora, eu encaro isso como uma bomba. Primeiro, o Claudinho ser liberado do treinamento de hoje, por conta da negociação com o Flamengo. Depois, o dirigente afirmar que o Flamengo está nos últimos detalhes para poder concluir a contratação do Claudinho. E aí? O que vocês acham? É uma contratação para parar o aeroporto? Fechar o aeroporto e a torcida ir lá recebê-lo? Ou menos? Uma contratação muito boa, mas que não é desse nível. Comente, porque eu vou te dizer, eu tô contente pra caramba que o Flamengo tá vindo pesadão, tá vindo forte para poder ter um grande time nesse ano, nesse segundo semestre de 2024. Não esqueça de deixar o seu like, mete o dedo no like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.